Meus queridos, boa noite. Que a paz do nosso Senhor Jesus repouse em cada um de vocês. Eu queria dar as boas-vindas àqueles que estão nos visitando, que estão vindo aqui na igreja pela primeira vez. Que alegria ter vocês aqui com a gente. Eu sou Yuri, sou seminarista aqui da nossa igreja. E a gente vai começar o momento final aqui, né? A última tirada da nossa conferência. E amarrar tudo isso que a gente conversou até agora. A gente conversou sobre muita coisa, a gente ouviu muita coisa. Vamos dar um laço final nisso tudo. Mas antes eu queria orar com vocês. Fecha o olho, abaixa a cabeça, acalma o coração. Vamos falar com o nosso Deus. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite, por essa conferência. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor é o nosso Deus. Eu te peço, ó Deus, que nessa noite o Senhor tenha misericórdia dos meus irmãos e me use para falar as tuas palavras. Eu bem sei, ó Deus, o quanto os meus amigos e os meus irmãos precisam refletir sobre tudo isso que tem sido dito. Como trabalho, emprego, remuneração, são assuntos que têm pesado no coração dos meus irmãos. E eu te peço que a gente saia daqui sem esse peso. Que a gente saia daqui leve, ó Deus, sabendo que o Senhor é o nosso Deus e a tudo proverá. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Meus queridos, você tem um sonho. Eu tenho certeza disso, todos nós temos um sonho. E você sabe que para realizar esses sonhos, você vai precisar estudar. Você vai precisar se qualificar. Se tornar útil de alguma forma para a sociedade, para conseguir arrumar um emprego. E a partir disso, ser remunerado por esse emprego. E assim, conseguir realizar todos esses sonhos que vocês têm. E muitos de nós, ou quase todos nós, provavelmente, mesmo no meio eclesiástico, mesmo nesse contexto de igreja que a gente vive, ouvindo a palavra constantemente, nós escolhemos as nossas profissões não guiados pelo senso de vocação, pelo senso de comunidade que a gente está conversando aqui, mas a gente espera receber um salário bom o suficiente que permita que a gente realize esses sonhos. E ter sonho não é um problema. De forma nenhuma. Buscar o seu avanço pessoal não é errado. Querer crescer na vida, querer ter as coisas, isso não é um problema. Quando você faz isso com diligência e ética, não é um problema. Querer ter uma vida estável, uma vida segura, uma vida confortável, não é pecado. Mas pode ser. Pode ser. Era uma vez um homem chamado Dave. Dave era um homem que tinha muitos sonhos, assim como você e eu também temos. Mas Dave não conseguiu realizar os sonhos que ele tinha. Ele conseguiu realizar muitas coisas na vida, mas aqueles sonhos que estavam ali, presos no seu coração, não. Da forma que ele queria, não. Dave tinha uma carreira, ele tinha um emprego, ele trabalhava num bom emprego. Dave tinha uma boa família, ele tinha uma boa esposa chamada Janet. Mas ele não enriqueceu como ele sonhava. Ele não teve o reconhecimento no trabalho dele que ele achava que ele merecia ter. Dave não foi promovido. Dave não construiu uma carreira. Nada disso. Nada do que ele sonhou se realizou e Dave certamente também não tinha nenhuma consciência do que era vocação, do que era missão. Não, nada disso. E para piorar, Dave estava ficando sem tempo. Dave tinha câncer. E o diagnóstico que ele tinha é de que provavelmente ainda naquele ano ele já não estaria mais entre os vivos que andam sobre a terra. Parecia que para Dave as chances tinham realmente acabado. Até que certo dia, Dave estava dirigindo o seu carro, sozinho. Existia uma avenida na cidade de Dave que ficava por trás do aeroporto. Era uma avenida muito movimentada de dia, com carga e descarga de material e equipamento e entregas para serem feitas. Mas quando o sol se punha, e era esse momento que Dave estava passando por lá, a estrada ficava vazia, já não tinha mais movimento. Dave estava dirigindo, o sol estava se pondo, começando a escurecer, e Dave começou a se sentir mal, e Dave se sentia mal muitas vezes no dia por causa do tratamento de quimioterapia. Então ele ficava enjoado, ele ficava nauseado. Então ele parou o carro no acostamento, desceu do carro. E aí quando ele olhou aquela estrada vazia, quando ele olhou para o outro lado da pista, tinha uma barraquinha.
e um homem sentado naquela barraquinha, debaixo de um guarda-sol amarelo. E nessa barraquinha tinha uma placa escrita: extensão justa, preço justo. David ficou intrigado, olhou para aquela barraca, olhou para aquele homem. Ele disse: eu vou atravessar. E ele atravessou a rua, foi até o outro lado. Quando ele chegou lá, ele viu que em cima da barraca não tinha nada para vender. E talvez você esteja pensando, quando você fala em extensão, uma placa, uma barraca que tem a placa, o nome extensão na placa, você vai pensar nisso aqui, né? Cabos e tomadas e fios, e não tinha nada disso lá. Então David se apresenta, o homem olha para ele, se apresenta também. O nome desse homem era Odabi. E aí ele olha para aquilo, ele diz: por que você está aqui uma hora dessa? Não tem mais gente passando. Aí Odabi olha para ele e diz assim: eu tive uma intuição de que eu teria mais um cliente hoje ainda. E aí o Dave olha para ele e diz: aí você acha que eu sou o seu cliente? Eu não sei nem o que é que você vende. E aí ele disse: eu vendo extensões. O que é que você precisa estender na sua vida, Dave? E assim como você pode se confundir mais ou menos no que é que esse homem estava querendo vender, você também pode se confundir em quem esse homem é. O nome dele é Odabi. Se você embaralhar um pouquinho essas letras, você vai entender bem que Odabi não era bem um homem. E aí Odabi olha para ele e diz: o que é que você quer estender, Dave? Aí Dave diz que ele está doente. Embaralha aqui essas letras e acha a resposta para quem Odabi é. E aí ele diz: o que é que você quer? Ele diz: eu estou doente, eu vou morrer. Aí ele diz: então o que você precisa estender é a sua vida. São os seus dias na terra, não é? E aquela conversa era toda muito estranha e Dave estava muito inseguro, mas Odabi passava muita confiança e Odabi normalmente passa muita confiança para qualquer alma desesperada aqui na terra. Todo mundo acaba caindo na conversa desse homem que vende extensões de seja lá o que for que você precisa. E aí, mas a placa dizia: extensão justa, preço justo. E aí Odabi virou para Dave e disse assim: Dave, eu posso estender os seus dias, mas tem um preço justo para isso. Eu não crio nada. Então, para você receber, alguém vai ter que perder. Para a sua doença sair de você, alguém tem que receber essa doença. Então diz para mim, Dave, quem é que você odeia? E a gente resolve aqui a questão. Aí o Dave diz: mas eu não odeio ninguém. Eu não odeio ninguém. Odiar, não, de jeito nenhum. Aí o Davi disse para ele assim: Dave, pensa direitinho. Quem é que você odeia? Aí o Dave começa a pensar e diz: não, eu não odeio ninguém, mas o Tom era o melhor amigo de Dave. O Tom tem tudo. O Tom, ele é bom em todos os esportes, eu mal consigo jogar minigolfe. O Tom, ele é saudável, ele é atlético. O Tom casou com a menina por quem Dave era apaixonado no ensino médio. E, na verdade, o Tom só se formou porque o Dave ajudava ele com as provas e as tarefas que ele tinha que fazer no ensino médio. E, pensando bem, o Tom, ele só enriqueceu porque o Dave tirou um empréstimo para ele iniciar a empresa dele. No fundo, a pessoa que o Dave mais odiava era o seu melhor amigo. E ele fechou o negócio com o Odabi. Quando Dave voltou para o carro dele e entrou pensando que aquilo ali não ia passar de uma conversa fiada, ele já começou a se sentir melhor. Enquanto ele dirigia para casa, ele já estava sentindo a náusea passar, os órgãos funcionando melhor, a cabeça parando de doer. E a história vai continuar. Dave vai começar a ter tudo e o Tom vai começar a perder tudo. E embora essa seja, obviamente, uma história fictícia, um coração guiado por seus próprios desejos, que desconsidera o Senhor e a sua vontade revelada para tomar qualquer decisão, é, na verdade, um coração que pode sim tornar muitos pontos dessa história em realidade. Acontece mais do que você pode imaginar, meu irmão. E nos falta, muitas vezes, nesses momentos de grandes decisões, muitos de vocês já escolheram que caminhos seguiriam na vida, quais profissões iriam ter. Alguns de vocês estão tentando decidir para que caminho seguir, os adolescentes, pelo menos aqui da nossa UPA presente.
E nesses momentos de grandes decisões, nos falta sempre a consciência do que é trabalho, do que é serviço, do que é vocação, do que é missão. A gente não está pensando nisso quando a gente toma essas grandes decisões. Mas Cristo nos dá a devida consciência do que é que cada uma dessas palavras significa. E essa consciência ela vai muito além de você chegar no seu expediente e orar antes de começar. E eu sei que muitos de vocês nem isso fazem. Vocês só chegam e só fazem. Oram quando estão aqui no ensaio do grupo de louvor, mas não quando vai começar o expediente. E aí está vendo que toda essa conversa que a gente está tendo até aqui, ela é mais sobre você do que você pensa? Existem alguns conceitos que a gente precisa deixar mais claros aqui para a gente poder caminhar melhor nessa nossa vida, né, sem distinções entre o que é secular e o que é sagrado. Existe uma autora chamada Elisabeth Elliot. Provavelmente as mulheres conhecem mais porque ela escreve muito livro para a mulher. Ela era uma missionária, esposa de um missionário também que morreu em missão. E ela escreveu um livro chamado Uma Vida de Obediência. E a Elizabeth ela vai dizer para a gente que não existe trabalho cristão. Talvez você pense que o meu trabalho como seminarista é cristão, mas ele em si não é. E é isso que ela vai dizer para a gente. Ela diz assim: não existe um trabalho cristão, ou seja, não existe um trabalho no mundo que seja em si mesmo cristão. O trabalho cristão é qualquer tipo de trabalho, desde limpar um esgoto até pregar um sermão. É um trabalho que é feito por um cristão e oferecido a Deus. E a Elizabeth ela continua dizendo assim: um cristão encontra realização não no tipo particular de trabalho que ele faz, mas na forma como faz. E quando eu li isso, eu pensei diretamente na história de Caim e Abel. Ser pastor de ovelhas não fazia de Abel um homem mais santo do que Caim, que era agricultor. Não se tratava do tipo de função, mas da forma como essa função era executada e como ela era oferecida ao Senhor. Abel levou o melhor que ele tinha dentro da área dele, da função dele, das habilidades dele. Ele levou as primícias do seu rebanho. E Caim não. E a resposta que Caim recebeu do Senhor lá em Gênesis 4 é: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Independente de quem você é, do que você faz, Caim. Era isso que Deus estava dizendo para Caim naquele momento. Caim, se você tivesse feito de coração, eu podia ter recebido as duas ofertas e me agradado das duas coisas, independente do que você faz, independente do que Abel faz. Se você tivesse procedido bem, se você tivesse feito isso de coração, eu teria me agradado. Mas não foi isso que você escolheu. Então eu te pergunto, meu irmão, a partir dessa consciência, ser pastor é mais sagrado do que ser auxiliar de serviços gerais? Claro que não. Quantos pastores há anos no ministério não estão levando centenas de ovelhas, milhares de ovelhas para a perdição, pregando heresias e estimulando nelas a ganância e o pecado com promessas de prosperidade, enquanto um monte de gente está varrendo o chão, chegando na hora, fazendo o melhor que pode e voltando tarde da noite no ônibus lotado e falando para quem está do lado quem Cristo é na vida dela. Não existe trabalho cristão. O trabalho cristão é qualquer tipo de trabalho. Foi isso que a Elizabeth falou para a gente. E eu lhe pergunto, se Deus viesse ao mundo, qual seria a profissão de Deus? Bem, Deus veio ao mundo e Ele foi carpinteiro. Porque não existe trabalho cristão. E a Elizabeth Elliot, ela tratando sobre essas questões, tá certo, eu entendi, não tem trabalho cristão, ok. Mas eu, na minha função, como é que isso funciona? O que é que eu faço? E, na verdade, o próprio Evangelho de Lucas dá um exemplo desse para a gente. A Elizabeth vai dizer assim para a gente, ó. Os coletores de impostos e soldados estavam entre aqueles que saíram para o deserto para serem batizados por João Batista. Ouviram a pregação de João, se converteram, iam lá até o Rio Jordão para serem batizados. E eles perguntavam a João:
O que é que eles deveriam fazer para provar o seu arrependimento, para isso se tornar prático na vida deles. E a Elizabeth diz assim: João não lhes disse para desistirem de seus trabalhos e começarem a fazer o que ele fazia. Aos coletores de imposto, João Batista disse: não cobreis mais do que o estipulado. Aos soldados, ele disse: a ninguém maltrateis, não façam denúncias falsas. Isso está lá em Lucas 13. E a Elizabeth continua dizendo assim: essa forma de fazer o trabalho específico deles certamente seria uma direção radicalmente nova. Um cobrador de impostos que não recebesse mais do que o exigido pela lei, ou um soldado que nunca intimidasse, nunca chantageasse, seria um não conformista da melhor qualidade. E aqui eu trago uma outra história bíblica que foi citada hoje para explicar melhor o que a Elizabeth está dizendo. Faraó teve sonhos estranhos naquela noite. Vacas gordas e vacas magras, e o que é que isso significa? E aquilo era Deus avisando a Faraó que sobre todo o Egito viria um tempo difícil, um tempo de fome, um tempo de escassez. E para resolver essa questão, Deus não levantou um evangelista, um pastor, um seminarista, um sacerdote. Deus levantou um administrador. Deus levantou José, não para pregar a palavra dele, mas para ser bom no que ele foi chamado para fazer. Ele precisava produzir, ele precisava estocar, e ele precisava gerenciar. E foi isso que José fez. E através do bom serviço de José para fazer o que ele tinha que fazer, o Senhor poupou não só o Egito, mas toda a descendência de Abraão, porque Jacó, seu pai, subiu de Israel até o Egito com seus irmãos, porque a fome chegou em Israel também. E o Senhor preservou o seu povo através de um administrador. Talvez você me pergunte, Yuri, no meu caso, eu que sou veterinário, eu que sou advogado, eu que sou engenheiro, o que é que eu faço? Eu não vou ter resposta para especificar exatamente na sua profissão e na sua área como você vai pregar Cristo. Você vai saber isso melhor do que eu. Com certeza absoluta, você vai saber melhor do que eu. Mas se você não sabe por onde começar, começa pelo que José e Abel fizeram. Começa fazendo o teu melhor, todo dia, a cada dia, o teu melhor. E para ficar mais palpável, faz assim. Pensa que literalmente o que você tem para fazer, você vai fazer para Jesus. Imagina isso. Vitória é assistente social e ela faz um monte de relatório. Certamente relatórios não muito legais de serem feitos. Mas quando Vitória estiver fazendo o próximo relatório dela, ela vai pensar assim: eu vou fazer esse relatório como se eu fosse entregar ele na mão do Senhor Jesus. Jesus, está aqui meu relatório. Olha, vê o que é que você acha. E pensando dessa forma, a Vitória vai mudar a forma que ela encara esse relatório. As meninas que sempre se esforçam tanto para fazer a decoração aqui dos acampamentos, das conferências, dos congressos e tudo que a gente realiza aqui na igreja. Quando elas pensam que elas fazem para o Senhor, a maneira como elas vão pendurar esses papéis aqui nas paredes é diferente. E uma coisa, se elas pensassem assim: poxa, a gente vai organizar tudo e no final a gente vai chamar Jesus, vai dizer: Jesus, olha aqui o que a gente fez. Mas sabe de uma coisa? Na prática, tudo que você fizer pensando em mostrar para Jesus, Jesus vai ver. Tudo que você fizer para o Senhor, vai ser para o Senhor. Sempre é. Seja aqui dentro, seja lá fora. Foi isso que o pastor Doug falou aqui, foi isso que o pastor Otávio falou ontem também. Essa distinção do que é trabalho de igreja e o que é trabalho secular, isso não existe. Ou pelo menos não deveria existir, não nas nossas cabeças, não nos nossos corações. Tudo, absolutamente, é para o Senhor. Sua devocional é para o Senhor, sua liderança de PG é para o Senhor, seu expediente no escritório é para o Senhor, seu ensaio no grupo de louvor é para o Senhor, seu comer é para o Senhor, seu beber é para o Senhor, tudo é para o Senhor, porque como Luizinho disse, não existe médico. Essa não é a identidade, não é a sua identidade. Eu sou médico. A sua identidade é ser filho de Deus. Essa é a sua identidade.
E há uma história, eu não sei se ela é verídica, mas dizia que homens em determinado lugar estavam construindo uma catedral. E um homem chegou no canteiro de obras e viu 3 homens trabalhando, já muito sujos, muito cansados. E ele chegou para cada um desses homens e disse: o que é que você está fazendo? E aí o primeiro homem respondeu: eu estou quebrando pedras. Aí ele foi para o segundo homem e disse: o que é que você está fazendo? O segundo homem disse: eu estou fazendo cimento, trabalhando com argamassa. Aí ele chegou no terceiro homem e disse: e você, o que é que você está fazendo? O terceiro homem, tão sujo e tão cansado quanto os outros 2, ele olhou para esse homem que chegou no canteiro de obras e disse: eu estou construindo uma catedral. A perspectiva é outra. Você não está só fazendo um relatório, você está construindo um reino. Você foi chamado para construir um reino, redimir a criação. E é claro, como João canta, né? Não é para ser, como é, o bonitão da tapioca, não. O rei da cocada preta. O rei da cocada preta. Não, você não é nada disso. Suas obras são um trapo de imundícia. Mas o Senhor escolheu usar você para esse trabalho sagrado e magnífico. Escolheu você. Então não perca, meu irmão, de vista o todo. Não perca de vista o eterno em meio ao ordinário. Não perca de vista, porque essa distinção entre o que é sagrado e secular, ela é extremamente danosa para o povo de Deus. O pastor Doug, ele introduziu essa questão, mas eu preciso reforçar ela. Essa distinção entre o que é sagrado e secular, ela era muito forte lá na Idade Média. Quando a gente estuda a história da igreja, a gente vê como isso era pesado lá. E foi justamente nessa época que alguns homens que buscavam uma santidade absoluta se isolaram. Foi aí que surgiram os mosteiros. Os homens, tentando se livrar do mundanismo, se tornaram homens reclusos. Como se a dissociação da vida ordinária fosse levar eles para mais perto de Deus. Mas esses homens foram chamados para ser sal e luz em meio às trevas. E eles escolheram se eximir, escolheram se isolar. E o que eles fizeram, na verdade, tentando se afastar do pecado, foi levar para dentro dos mosteiros os seus próprios pecados. Foi isso que eles conseguiram fazer. Não entendendo o que Jesus disse lá em João 17, quando ele fala com Deus Pai: não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. O erro dos monges foi se isolar, foi tentar sair do mundo, porque embora de fato esse aqui não seja o nosso mundo, esse aqui não seja a nossa pátria eterna, não é bom, não é confortável, mas é aqui que a gente precisa estar. Precisamos estar inseridos em todas as profissões, em todas as áreas da sociedade, para ser luz e dar testemunho com a vida e não só com a boca de quem Cristo é. Para dizer ao mundo que Ele é o Rei da nossa vida e de toda a vida sobre a terra. Precisamos permear a sociedade com princípios que emanem da palavra de Deus, porque ninguém mais pode fazer isso além de nós. E a gente precisa fazer isso porque a adoração ela não acontece só no domingo. O dia do Senhor é o domingo, mas é todo dia. E eu pergunto a você agora, qual que é a tua vocação? A minha vocação é cuidar das ovelhas de Cristo, mas qual que é a tua vocação? A tua vocação é ficar sonhando em ser rico? A tua vocação é ficar sonhando em trabalhar pouco e ganhar muito e se isolar com muros muito altos e arames farpados na sua riqueza, realizando os desejos do seu coração? Que vocação medíocre você está tendo. Que vocação medíocre. Pensar dessa forma. Deixar que a ganância e a preguiça dominem o seu coração, quando na verdade o seu próprio Deus trabalha até hoje. Porque é isso que a Bíblia diz para a gente. E aí você acha que o bom vai ser trabalhar pouco e ganhar muito. Ser tiktoker. Precisamos de gente que pregue. Mas nós precisamos também. E se essa é a sua vocação, faça isso. Se a sua vocação é pregar o Evangelho de Cristo, faça isso. Siga na sua vocação, ouça esse chamado e cumpra esse chamado. Mas assim como a gente precisa de quem pregue, a gente precisa ter homens honestos na política que nos governem.
A gente precisa ter artistas redimidos que criem músicas e livros e séries e filmes que a gente possa desfrutar sem ver a nossa fé sendo desfeita e vendo nossa fé sendo negada, e tudo isso embebido em pornografia e sensualidade em cada episódio do que a gente assiste, em cada página do que a gente lê, em cada música que a gente escuta. A gente precisa de artistas redimidos, a gente precisa de profissionais de saúde que não façam medicina porque querem ganhar 20 mil reais por mês. A gente precisa de profissionais de saúde que amem os seus pacientes, que se importem com os seus pacientes, porque nesse momento cada um de nós está frágil, debilitado e precisa de uma atenção e de um atendimento humanizado que a gente não recebe. A gente precisa de advogados e juízes que lutem pela justiça e pela verdade. A gente precisa de policiais que não aceitem propina. A gente precisa de pastores que cuidem das suas igrejas. A gente precisa de empresários que remunerem bem os seus funcionários e que não permitam que a sua empresa inteira esteja sofrendo burnout e ansiedade pelo excesso de trabalho e pelo medo do desemprego que você gera dentro da sua igreja, da sua empresa. A gente precisa de professores que preguem a criação de Cristo e não o evolucionismo de Darwin. Meu irmão, a gente precisa de você, de todos vocês, em todas as áreas. Mas precisamos que cada um de vocês tenha a coragem e a maturidade de ser um cristão que tem uma profissão. Não um profissional que tem uma religião, porque é diferente. É muito diferente. Existe uma forma certa de fazer o que você faz na sua área. E eu não estou falando isso por acaso. Cada um de nós recebeu um chamado, recebeu uma vocação. E isso quer dizer que o que você precisa fazer tem que ser feito de acordo com quem te chamou. Você consegue perceber a partir disso que se você foi chamado para ser enfermeira, alguém fez esse chamado. Alguém escolheu você para desempenhar um papel dentro de uma sociedade, pensando num todo, pensando no coletivo. E isso tem muito a ver com você, mas tem muito além de você nessa verdade. Tem algo que é anterior a você. E você está pensando só o que é que eu vou fazer para ganhar dinheiro? Ignorando a vocação, os talentos e os dons que Deus te deu para fazer muito dinheiro, e depois você não sabe por que você está infeliz com a sua vida. Por que você não está realizado? E quando você entende isso, isso não afeta só o seu trabalho. Isso se estende para todas as áreas da sua vida. Isso se estende inclusive para o seu descanso. A gente está estudando lá no curso de oração sobre os mandamentos de Deus através do breve catecismo. O 4º mandamento é que você deve guardar o dia do Senhor. Que você deve descansar no Senhor. E o mandamento, eles sempre são mais profundos do que eles aparentam ser. O 4º mandamento é um testemunho nosso para o mundo de dizer assim: nesse dia, no domingo, eu me sento e eu não produzo nada. Eu não vou fazer dinheiro, eu não vou fazer venda nenhuma, eu não vou fazer nada, porque o meu sustento não vem de mim. No domingo eu descanso no meu Deus que provê tudo que eu preciso. Porque o Senhor que veste os lírios dos campos, que alimenta as aves no céu, esse Deus é o nosso Deus. O Deus que nos acrescenta todas as coisas. E é por isso que a gente pode descansar e não produzir nesse dia. Salmo 127, 1 e 2 diz assim para a gente: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele os dá enquanto dormem. Então no domingo a gente descansa. A gente não produz, porque a gente sabe que não vem da força do nosso braço. Isso não afeta só o nosso trabalho, o nosso descanso, mas afeta até o nosso dízimo. A consciência do dízimo é exatamente isso. É saber e reconhecer que não veio do seu braço. Você não está dando esmola para o Senhor, você está devolvendo ao Senhor o que já pertencia a Ele e Ele permitiu que você tivesse acesso. Tem homens por aí trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana, jurando que pela força do próprio braço eles vão alcançar o mundo inteiro e não vão.
E a Bíblia já deixou isso muito claro. O profeta Ageu, no capítulo 1, versículo 6, diz assim: vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põem roupa, mas ninguém se aquece, e o que se recebe salário, recebe-o e o coloca numa sacola furada, num saquetel furado. O dinheiro entra e o dinheiro sai e você nem percebe. E quanto mais se tem, mais se quer. E quanto mais se quer, mais se gasta. E nunca basta. Nunca basta. Então não faça do seu trabalho, da sua vocação, só um meio de ganhar dinheiro, meu irmão. Nunca basta para esses homens e também não bastou para o Dave. A história continuou. Dave alcançou tudo que ele queria, Dave foi promovido, Dave foi curado do câncer, Dave teve tudo. Trocou de carro, comprou uma casa maior, enquanto isso o Tom perdeu tudo. Odabi falou para o Dave que para ele ser curado, a doença dele tinha que ir para alguém. Mas a doença não foi para o Tom, foi para a esposa do Tom. E a esposa do Tom morreu. O filho do Tom, ele teve um acidente. E teve várias sequelas, ficou completamente dependente. A empresa do Tom teve um escândalo dentro dela e ele perdeu tudo que ele tinha. E tudo que ele perdeu foi para o Dave. E o conto, esse conto se chama Extensão Justa. O conto termina assim. Dave estava no carro mais uma vez com a esposa Janet. E obviamente, Janet usufruía de tudo isso que o Dave recebeu. Eles estavam dirigindo mais uma vez pelaquela avenida por trás do aeroporto. Os dois juntos no carro. O sol já se pondo, as estrelas aparecendo. E aí o Dave olha para cima, olha para cima para o céu, por cima do prédio do aeroporto, e ele vê Vênus brilhando intensamente ali. Aí ele aponta para Janet e diz assim: Janet, faz um pedido. Pede o que você quiser. Aí a Janet balança a cabeça assim, sorri e diz: o que é que eu pediria? Eu já tenho tudo que eu preciso. Aí o Dave faz: né? Eu também. Eu tenho tudo que eu preciso. E aí o conto termina dizendo que o Dave olhou para Vênus e com todo o coração desejou mais. Desejou mais. Meu irmão, sonhe, ore, trabalhe, descanse, viva, seja do Senhor. Aí vai fazer sentido. Aí vai valer a pena. Segunda-feira a gente recomeça a nossa jornada. Você é estagiário, seja estagiário para o Senhor. Seja o melhor estagiário na sua empresa. Você é veterinário, você é médico, você é cantor. Seja o melhor que você puder para Deus. Para Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai, nós estamos diante do Senhor, Deus, gratos. Gratos porque o Senhor nos confronta, porque o Senhor nos transforma, nos ensina. E eu te peço, ó Deus, que verdadeiramente em cada um dos nossos empregos, cada uma das nossas funções, cada uma das nossas vocações, a gente seja luz no mundo, que o mundo te veja em nós, ó Deus, de forma clara, brilhante. Que a gente faça o nosso melhor todos os dias, em cada dia, até que o Senhor volte. Mesmo cansados, desestimulados, que façamos para o Senhor. O Senhor é a nossa força, o Senhor é o motivo de estarmos vivos. Então que sejamos valentes, corajosos, firmes nas promessas que recebemos, firmes na aliança da qual fazemos parte. Sejamos o melhor para o Senhor e que o Teu nome seja glorificado na nossa vida, assim como foi na vida de Abel, na vida de José e na vida de todos os heróis da fé, ó Deus, que estão aqui diante de nós, nos dando um testemunho de como viver. Nos abençoa, nos protege de todo o mal e nos ajuda a honrar o Teu nome, enquanto povo Teu, igreja Tua, corpo Teu. Em nome de Jesus que eu oro. Amém.